Você está prestes a conhecer a história que a televisão brasileira não quis mostrar. José Maier finalmente revela como vive hoje, longe dos holofotes, abandonado no momento mais difícil de sua vida, enfrentando sozinho os fantasmas de um escândalo que abalou sua carreira, o fim abrupto de contratos de décadas na Globo e o diagnóstico de uma doença autoimune rara que quase tirou sua vida. Você vai descobrir detalhes inéditos sobre sua rotina no sítio em Itaipava, o silêncio da mídia, o distanciamento de antigos colegas e o apoio silencioso de sua família. Cada revelação é mais chocante que a anterior, e você vai entender por que um dos maiores galãs da TV desapareceu sem deixar vestígios. Antes de continuar, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a sua inscrição ajuda muito o YouTube a mostrar vídeos como este para mais pessoas. Deixa seu like porque é a forma mais rápida de apoiar o conteúdo. E se quiser ajudar ainda mais, use o Super Thanks. Mas se não puder, comenta aqui embaixo qual parte da história mais te surpreendeu. Assista até o final porque a última revelação vai realmente te impactar e mudar para sempre a forma como você vê a trajetória de José Maier. José Maier nasceu em 1949 em Jaguaraçu, Minas Gerais, em uma época e em um lugar em que a vida era marcada por simplicidade, mas também por tradições culturais fortes que acabariam moldando parte da sensibilidade artística que ele carregaria para toda a vida. Desde cedo demonstrou uma presença que chamava a atenção de todos ao seu redor. Sua voz firme, carregada de um timbre único, e o olhar penetrante e intenso já revelavam um talento natural que não passava despercebido. Ainda adolescente, começou a explorar o teatro, mergulhando em ensaios e apresentações, aprendendo a lidar com o palco, com a disciplina de memorizar textos e com a arte de transmitir emoções de maneira convincente. Aquela formação inicial em Minas Gerais foi essencial para que Maier entendesse que atuar não era apenas decorar falas, mas sim viver cada personagem, sentir cada sentimento e transmitir essa verdade para o público. E foi justamente esse comprometimento com a arte que o fez se destacar mesmo entre talentos mais experientes. Nos anos 70, ele deu o passo para a televisão, um universo ainda em expansão no Brasil, participando de produções que se tornariam clássicas. Como O Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde sua capacidade de conectar-se com o público, mesmo em papéis secundários, chamou a atenção de produtores e diretores, abrindo caminho para oportunidades maiores. Ao longo da década de 70 e entrando nos anos 80, Maier consolidou-se como um ator versátil, capaz de transitar entre diferentes estilos e gêneros, desde comédias leves até dramas intensos, e foi nesse período que sua imagem começou a ser associada ao conceito de galã, não apenas pela aparência física, mas principalmente pelo magnetismo que exalava, pela capacidade de tornar cada personagem desejável, humano e memorável. Em novelas como Guerra dos Sexos, ele mostrou a habilidade de equilibrar humor, charme e intensidade dramática, conquistando a empatia do público. Em Tieta, trouxe à vida personagens complexos, cheios de nuances e profundidade emocional, e em Fera Radical, continuou a impressionar com interpretações carregadas de autenticidade. A combinação de talento, disciplina e carisma fez com que José Maier dominasse o horário nobre da televisão brasileira, tornando-se presença constante nas casas de milhões de pessoas. Cada capítulo de cada novela em que atuava transformava-se em um evento para o público, que aguardava ansioso suas cenas, seu impacto ia além da atuação. Ele estabelecia uma conexão quase pessoal com os telespectadores, que viam nele não apenas um personagem da ficção, mas um reflexo de emoções humanas complexas, sonhos, dilemas, paixões e conflitos que ressoavam na vida real.
Ao mesmo tempo em que conquistava o público, Maier também consolidava sua posição na indústria, tornando-se um dos atores mais respeitados e requisitados da Globo. Sua carreira era marcada por consistência, pelo comprometimento com cada papel, pelo cuidado em construir personagens que não fossem apenas estereótipos, mas seres humanos completos, cheios de falhas e virtudes. Ao longo dos anos 80 e 90, ele se transformou em um símbolo da televisão brasileira, não apenas pela beleza ou pelo status de galã, mas pelo talento bruto, pelo profissionalismo e pela capacidade de se reinventar, mesmo com o tempo. Sua presença em cena continuava a gerar impacto, mostrando que Maier não era apenas mais um ator, mas um ícone, cuja trajetória ajudava a definir a própria história da teledramaturgia no país. Seu nome passou a ser sinônimo de qualidade e intensidade, e os personagens que interpretava, como Pedro em Laços de Família, César em Mulheres Apaixonadas e tantos outros que vieram antes, deixavam uma marca indelével na memória afetiva de quem assistia. José Maier tornou-se mais do que um artista de televisão, tornou-se parte da vida de gerações, alguém que podia trazer lágrimas, sorrisos, identificação e fascínio ao mesmo tempo. E essa habilidade de se conectar profundamente com o público, aliada à sua presença magnética e à competência técnica, consolidou sua posição de galã absoluto. José Maier entrou nos anos 2000 como um dos atores mais consagrados da televisão brasileira, e foi justamente nessa virada de década que ele cristalizou de forma contundente o que muitos passaram a chamar de seu estilo: o homem maduro, sedutor, multifacetado e moralmente complexo. Um tipo que não se limitava apenas à imagem física de galã, mas que trazia conflitos internos, desejos contraditórios e uma presença tão forte que parecia dominar a narrativa sempre que aparecia em cena. Em Laços de Família 2000, uma das novelas mais marcantes escritas por Manuel Carlos, Maier interpretou Pedro Marcondes Mendes, um criador de cavalos cuja vida afetiva era tão intensa quanto conflitante. Um homem que transitava entre paixões avassaladoras e as responsabilidades que a maturidade lhe impunha, sendo cobiçado por diversas personagens femininas e enfrentando dilemas emocionais que iam muito além do simples romantismo televisivo. Ali, Pedro não era apenas um rosto bonito, era alguém que trazia para a tela o peso das escolhas, das tensões entre desejo e dever, e essa complexidade fez com que o público se lembrasse dele não só como galã, mas como uma figura humana cheia de nuances. Logo após esse papel, que já o consagrou como um ícone romântico, José Maier protagonizou a minissérie Presença de Anita, 2001. Onde deu vida a Fernando Reis, um escritor que via sua vida virar de cabeça para baixo ao conhecer a enigmática e provocante Anita, vivida por Mel Lisboa, personagem que incendiou a cultura pop brasileira daquela época e gerou debates intensos sobre desejo, sedução e obsessão. Ali, Maier mostrou que podia interpretar um homem que, embora casado, sucumbia à força arrebatadora da atração, demonstrando vulnerabilidade emocional e um magnetismo tão forte que a trama se tornava impossível de desligar a televisão enquanto ele estava em cena. Pouco tempo depois, em Mulheres Apaixonadas, 2003, outra obra de grande repercussão de Manuel Carlos, ele viveu César Andrade de Melo, um médico cuja trajetória amorosa era marcada por relações complicadas, envolvimentos com múltiplos personagens femininos e uma intensidade dramática que ultrapassava as telas e reverberava no cotidiano dos telespectadores. César não era apenas o médico charmoso da novela, era também um personagem que conduzia enredos de amor, traição, desejo e arrependimento com uma profundidade que deixava marcas, fazendo com que muitas pessoas se identificassem ou se confrontassem com aspectos difíceis da vida amorosa e das relações humanas. Ao longo desses papéis, José Maier mostrou que possuía algo que ia muito além da aparência física. Ele detinha uma capacidade rara de transmitir conflitos internos, dilemas éticos e emoções intensas,
dando vida a personagens que eram belos em sua forma, mas profundamente complexos em sua essência. E essa combinação, charme com conflito, consolidou seu legado artístico de forma duradoura na memória afetiva do público brasileiro. Nesses trabalhos, Maier personificou a ideia de um galã que não se contentava em ser apenas objeto de desejo, mas que precisava confrontar suas próprias contradições, seus impulsos, seus defeitos e suas fragilidades em um mundo narrativo que se expandia muito além do clichê romântico, fazendo com que cada personagem se tornasse uma reflexão sobre amor, culpa, tentação e as escolhas que moldam nossas vidas interiores e relacionamentos afetivos. Essa habilidade de Maier de dar tridimensionalidade a figuras que poderiam ser superficiais fez com que ele fosse considerado um dos atores mais importantes da televisão dos anos 2000 e, ao mesmo tempo, foi responsável por escrever parte da cultura popular dessa década, pois seus personagens chamavam atenção não apenas pelo apelo estético, mas pela maneira como encapsulavam as contradições do homem moderno. Alguém que pode tanto buscar amor quanto fugir dele, que pode ser visto como herói e vilão, que pode amar e ferir. E isso deixava o público diante de um espelho, observando não só a história contada na novela, mas suas próprias emoções e conflitos internos refletidos na tela. José Maier era, portanto, mais do que um galã físico. Ele era um ator que conseguia traduzir com sutileza e força aquilo que muitas pessoas viviam em silêncio, a complexidade de ser humano, com desejos contraditórios, decisões difíceis e sentimentos que não se encaixavam em fórmulas simples de bem e mal, amor e ódio, certo ou errado. E isso fez com que seus personagens permanecessem lembrados por décadas, marcando não só uma fase da teledramaturgia brasileira, mas também no imaginário afetivo de diferentes gerações que cresceram assistindo às suas histórias com fascínio e identificação. Ao longo de sua carreira, Maier construiu um legado que combina intensidade dramática, carisma inquestionável e a habilidade de transmitir emoções universais. E mesmo que algumas décadas tenham se passado, cada personagem que ele interpretou nos anos 2000 continua vivo na memória do público, evidenciando que o dom do sedutor não estava apenas em seu físico, mas na capacidade de tornar real, palpável e irresistivelmente cativante cada história que levava à televisão. O que consolidou José Maier como um dos maiores atores de sua geração, capaz de equilibrar charme, talento e profundidade emocional em uma era em que o entretenimento brasileiro buscava exatamente isso. Em 2017, José Maier, um dos atores mais consagrados da televisão brasileira, atravessou um dos períodos mais difíceis e dramáticos de sua vida pessoal e profissional, quando uma denúncia de conduta inadequada veio à tona e abalou não apenas sua carreira, mas também a percepção pública que milhões de fãs tinham dele. A figurinista Suzlan Tonani publicou um relato detalhado sobre comportamentos que considerava inapropriados nos bastidores da TV Globo, descrevendo comentários, insinuações e atitudes que inicialmente poderiam parecer brincadeiras, mas que na avaliação dela ultrapassavam os limites aceitáveis do ambiente profissional. A repercussão da acusação foi imediata e intensa, provocando debates acalorados na imprensa, nas redes sociais e no meio artístico. Um movimento que refletia não apenas a indignação individual, mas também o contexto mais amplo do início da onda global de responsabilização por condutas machistas e assédio no ambiente de trabalho, conhecida mundialmente como Movimento Me Too. Enquanto a denúncia se espalhava, José Maier manteve silêncio nos primeiros dias, negando as acusações e tentando avaliar como responder de maneira adequada. Mas a pressão pública e interna foi crescente, e a visibilidade do caso tornou impossível que ele permanecesse sem se posicionar. Eventualmente, Maier emitiu uma carta pública, um gesto raro e significativo, na qual admitiu que havia ultrapassado os limites do respeito e reconheceu que atitudes machistas, muitas vezes tratadas como piadas ou comportamentos normais por sua geração, não tinham mais lugar no mundo contemporâneo.
Na carta, ele explicou que seu comportamento era fruto de uma educação equivocada, que não questionava certas práticas e que acabou por normalizar invasões de privacidade e comentários inadequados. O reconhecimento público de erro não apagou o impacto da denúncia, mas marcou um momento de responsabilidade e reflexão, demonstrando uma tentativa de compreender e assumir consequências por atitudes passadas. Porém, as repercussões não se limitaram à esfera pessoal. A Globo agiu rapidamente para lidar com o caso e proteger a imagem da emissora, afastando José Maier imediatamente das gravações da novela em que atuava, suspendendo-o de forma indeterminada e, após avaliações internas e negociações, encerrando seu contrato em 2019, após mais de 30 anos de serviços prestados. A decisão da emissora foi definitiva, significando o fim abrupto de uma carreira televisiva que havia atravessado décadas, marcada por personagens icônicos, talento reconhecido e uma popularidade que atravessava gerações. O afastamento repentino deixou claros os efeitos devastadores do escândalo, não apenas para Maier, mas também para todos que acompanhavam sua trajetória, fãs, colegas e familiares. O impacto psicológico, emocional e profissional foi profundo, exigindo de José Maier uma adaptação rápida a uma realidade em que ele não tinha mais o espaço que outrora ocupava naturalmente. O escândalo provocou uma ruptura completa com a rotina que ele conhecia, substituindo os sets de gravação, horários rigorosos e a exposição positiva do público por um silêncio forçado, afastamento social e o desafio de lidar com uma reputação manchada. Ao mesmo tempo, foi inevitável que a mídia ampliasse o caso, transformando-o em um fenômeno nacional, onde cada comentário, cada notícia e cada repercussão nas redes sociais se tornava um reflexo do julgamento coletivo. Para o público e para o próprio Maier, a situação exigia resiliência, reflexão e um reposicionamento da própria identidade. Após décadas sendo reconhecido e aclamado, ele se viu forçado a encarar críticas, desaprovação e o questionamento de sua própria conduta de forma direta e pública. Além da dimensão profissional, o episódio também teve impactos pessoais, afetando relações de amizade, contatos no meio artístico e até mesmo o ambiente familiar, exigindo apoio emocional, compreensão e estratégias para lidar com a pressão externa. José Maier optou por enfrentar a situação com humildade, reconhecendo seus erros, mas também buscando preservar sua saúde mental e seu núcleo familiar. A consequência mais imediata do escândalo foi o afastamento das produções televisivas e a suspensão definitiva de seu contrato, encerrando um ciclo de trabalho que havia definido grande parte de sua vida adulta. A carreira que antes parecia inabalável, marcada por sucesso, reconhecimento e papéis icônicos, agora era abruptamente interrompida, e a sensação de queda foi sentida em múltiplos níveis: reputacional, profissional e emocional. Ao longo desse processo, Maier teve que lidar com a perda do protagonismo, a redução de oportunidades, o distanciamento do ambiente artístico que conhecia tão bem e a necessidade de reconstruir sua vida fora dos holofotes. A situação também revelou a força das mudanças sociais em curso, evidenciando como comportamentos anteriormente tolerados passaram a ser discutidos e criticados publicamente. O caso de José Maier tornou-se um marco no debate sobre ética, respeito e comportamento nos bastidores da televisão brasileira, servindo de alerta para gerações futuras e para a própria indústria sobre os limites da conduta profissional e pessoal. A repercussão também estimulou reflexões internas sobre gênero, poder e responsabilidade, mostrando que a trajetória de um artista, por mais brilhante que seja, não o isenta de enfrentar consequências quando ultrapassa limites sociais e morais. Em suma, o escândalo de 2017 não apenas colocou em xeque a carreira de José Maier, mas também transformou sua vida pessoal e profissional de forma irrevogável, exigindo dele a aceitação de erros, o enfrentamento de críticas e a construção de um novo caminho fora da televisão. No mesmo período em que José Maier enfrentava o abalo devastador de seu escândalo público, sua vida tomou um rumo ainda mais desafiador quando foi diagnosticado com granulomatose de Wegener, uma doença autoimune grave, rara e complexa, caracterizada pela inflamação dos vasos sanguíneos, que pode atingir órgãos vitais como pulmões, rins,
vias aéreas superiores e, em casos mais severos, o sistema nervoso, tornando a condição potencialmente fatal se não for tratada adequadamente. O diagnóstico foi um choque, não apenas para Maier, mas também para sua família, pois significava que, além de lidar com o impacto emocional e reputacional do escândalo, ele agora teria que enfrentar uma luta intensa e contínua pela própria sobrevivência, o que transformou sua rotina de maneira drástica. Um homem que até então estava habituado a gravar novelas em ritmo frenético, cumprindo longas jornadas de estúdio, ensaiando falas, participando de gravações externas e mantendo presença constante na mídia, de repente se viu submetido a um cotidiano totalmente diferente, onde cada dia era ditado por exames médicos, consultas, internações e a necessidade de repouso rigoroso. Maier passou a enfrentar episódios graves de sangramento pulmonar, uma complicação frequente da granulomatose de Wagner, que exigia atenção médica constante e tratamento intensivo, incluindo o uso de imunossupressores poderosos, que suprimem o sistema imunológico para controlar a inflamação, e altas doses de corticoides, medicamentos capazes de reduzir os danos aos órgãos, mas que também provocam efeitos colaterais significativos, como fadiga extrema, alterações de humor, ganho de peso, fragilidade óssea e aumento do risco de infecções. Lidar com essa complexidade tornou-se parte do dia a dia do ator, transformando atividades simples como caminhar ou se deslocar em desafios que demandavam planejamento, cautela e apoio familiar. Maier próprio reconheceu que o início da doença coincidiu com o período de estresse extremo provocado pelo escândalo de 2017, relacionando diretamente a intensidade emocional e a pressão da exposição pública com o surgimento dos primeiros sintomas, um fator que evidencia a interconexão entre saúde mental e física e como crises emocionais profundas podem desencadear ou agravar doenças autoimunes. A partir desse momento, a vida de Maier passou a ser governada por uma lógica de sobrevivência silenciosa, em que cada decisão cotidiana precisava equilibrar a necessidade de repouso com o acompanhamento médico constante, a administração cuidadosa dos medicamentos, a observação de sintomas e a prevenção de complicações que poderiam se tornar fatais. A transformação de sua rotina foi drástica, de galã ativo nas novelas, com presença constante na mídia e em eventos públicos, ele passou a viver em isolamento relativo, focado exclusivamente na saúde, evitando estresse, aglomerações e atividades que pudessem comprometer seu sistema imunológico. Ao longo do tempo, Maier precisou ser internado em diversas ocasiões, enfrentando semanas de tratamentos hospitalares, monitoramento contínuo e restrição total de atividades físicas, momentos que exigiam paciência, resiliência e apoio emocional de sua família, especialmente da esposa, Vera Fajardo, que se tornou sua principal aliada, garantindo conforto, cuidado e suporte em todas as fases do tratamento. Além da família nuclear, a filha e o neto também desempenharam papéis fundamentais, oferecendo companhia, motivação e razão para continuar lutando, mesmo quando os prognósticos eram incertos. A gravidade da doença transformou completamente a percepção de Maier sobre a vida, forçando-o a valorizar aspectos antissecundários, como o descanso, alimentação adequada, acompanhamento médico contínuo e a importância de um ambiente tranquilo e seguro, fatores que agora determinam seu bem-estar diário. Com o tempo, a rotina passou a ser ritmada por consultas médicas regulares, exames laboratoriais constantes, ajustes de medicação conforme a resposta do organismo e um cuidado extremo com qualquer sinal de alerta, pois a granulomatose de Wagner pode se manifestar de forma súbita e agressiva, exigindo respostas rápidas para evitar complicações. Mesmo diante de uma doença rara, Maier demonstrou força, disciplina e uma capacidade notável de adaptação, aprendendo a gerenciar sintomas, respeitar os limites de seu corpo e a viver de maneira mais consciente, valorizando pequenas vitórias cotidianas como um período sem internações, estabilidade nos exames ou simples momentos de lazer ao lado da família. A batalha silenciosa de José Maier não se limitou ao tratamento físico, pois lidar com uma doença autoimune grave implica também em manter a saúde emocional. E ele precisou aprender a lidar com ansiedade, medo e frustrações, equilibrando a necessidade de permanecer forte diante da família com os efeitos debilitantes da medicação. O impacto psicológico foi profundo, pois a doença reforçou a sensação de vulnerabilidade
intensificando a consciência de que, apesar da fama e do prestígio, a vida pode mudar radicalmente em um instante, transformando a rotina de uma pessoa em um ciclo de cuidado e atenção constante. Mayer descreveu em entrevistas que, ao contrário dos sets de gravação e da vida pública, a nova rotina exigia paciência, silêncio, introspecção e uma disciplina rigorosa para seguir o tratamento corretamente. Cada dia passou a ser planejado em torno do corpo, da doença e da necessidade de prevenir complicações. Pequenas atividades diárias se tornaram vitais, desde a alimentação balanceada, a ingestão correta de medicamentos, até o controle de qualquer exposição a riscos de infecção. Nos anos seguintes, a doença manteve-se como um fator determinante em sua vida, limitando a possibilidade de retorno à televisão. Após os anos turbulentos que marcaram a vida de José Mayer com o escândalo e o diagnóstico da granulomatosa de Wagner, ele tomou uma decisão que mudaria completamente sua existência: optar pelo recolhimento, uma escolha consciente e estratégica que visava preservar sua saúde, sua integridade emocional e seu bem-estar, longe dos holofotes, do assédio da mídia e da pressão constante do trabalho televisivo. A mudança aconteceu para um sítio em Itaipava, na Serra do Rio de Janeiro, um lugar que oferecia tranquilidade, contato com a natureza e espaço suficiente para que Mayer pudesse se reconectar consigo mesmo, com seu corpo e com sua família, longe das cidades agitadas e do ritmo frenético dos estúdios da TV Globo. A vida no sítio transformou-se em um refúgio seguro, onde cada detalhe da rotina era cuidadosamente planejado em função da sua recuperação e da manutenção da saúde. Os dias de Mayer passaram a ser guiados por um ritmo totalmente diferente do que ele conhecia. Os compromissos públicos foram substituídos por consultas médicas, exames periódicos, tratamentos contínuos e períodos de repouso. Cada passo, cada atividade, cada gesto passou a ter um propósito voltado à preservação do corpo debilitado pela doença autoimune. A rotina incluiu também momentos de lazer e cultivo de paixões pessoais que antes muitas vezes eram sacrificadas pela agenda intensa da televisão. Leitura, meditação, caminhadas pelo jardim, contato com animais de estimação e pequenos prazeres cotidianos se tornaram parte da sua vida diária. Um contraste profundo com os anos de fama, quando cada minuto era ocupado por gravações, ensaios, viagens, entrevistas e aparições públicas. Ao mesmo tempo, a presença de sua família se tornou o pilar central dessa nova vida. Ao lado de Vera Fajardo, sua esposa desde 1971, ele encontrou não apenas companheirismo, mas também força, compreensão e apoio incondicional. Vera, que esteve presente em todos os altos e baixos da carreira e da vida pessoal de Mayer, tornou-se uma aliada fundamental na batalha contra a doença, auxiliando nos tratamentos, oferecendo suporte emocional e garantindo que o ator mantivesse disciplina e consistência em seus cuidados diários. O relacionamento deles, que atravessou décadas de glória, reconhecimento, desafios e turbulências, agora se consolidava como um refúgio seguro, mostrando a força de um casamento duradouro, baseado em parceria, amor e lealdade. A filha do casal, Júlia Fajardo, que também seguiu a carreira artística, passou a compartilhar momentos preciosos com o pai, oferecendo companhia, conforto e incentivo. E o neto Antônio, nascido em 2020, trouxe uma nova dimensão de alegria e sentido à vida de Mayer, transformando os dias em experiências cheias de afeto, riso e conexão emocional. A presença da família não apenas suavizou o impacto emocional do afastamento da televisão, mas também reforçou a sensação de pertencimento e continuidade, mostrando que, mesmo após a perda do espaço público e profissional, ainda era possível construir uma existência rica em significado. O sítio se tornou não apenas uma casa, mas um verdadeiro santuário, onde Mayer podia viver em paz, observando o ritmo da natureza, sentindo o sol, ouvindo os pássaros, cuidando do jardim e convivendo com os animais. Essa vida em contato com o ambiente natural funcionou como terapia complementar, ajudando a reduzir o estresse, promover bem-estar psicológico e fortalecer o corpo enfraquecido pela doença autoimune. A reclusão, longe de ser um exílio forçado, transformou-se em uma escolha deliberada de Mayer, que priorizou a saúde,
a tranquilidade e a qualidade de vida acima de qualquer vaidade, fama ou prestígio. Ele reconheceu que a verdadeira glória não se encontrava mais nos holofotes, mas na segurança de um lar protegido, nos momentos simples ao lado da esposa, da filha e do neto, na serenidade de um cotidiano planejado para respeitar seus limites e necessidades físicas. O isolamento também permitiu que Meyer refletisse sobre sua trajetória, sobre os erros do passado, sobre as lições aprendidas com o escândalo e a doença, e sobre a importância de priorizar o que realmente importa. A vida no sítio deu a ele a oportunidade de construir uma rotina de significado, onde pequenas conquistas e momentos de felicidade simples se tornaram o centro da existência. Seja ao compartilhar refeições com a família, participar da criação do neto, cuidar do jardim ou desfrutar de leituras e hobbies pessoais. Cada atividade passou a representar uma vitória e uma reafirmação de que, apesar das adversidades, era possível viver plenamente. A decisão de se recolher também funcionou como uma forma de preservar sua imagem, não para o público, mas para si mesmo, garantindo que suas escolhas de vida fossem guiadas pela necessidade de bem-estar e pela manutenção da saúde, e não pela pressão externa. Meyer aprendeu a redefinir a própria vida em termos de prioridades, valores e objetivos, colocando a saúde, a família e a serenidade no centro de todas as decisões. Essa redefinição significou abandonar ambições de retorno à televisão, ignorar convites e oportunidades que poderiam comprometer seu ritmo de vida e abraçar uma existência mais lenta, consciente e centrada naquilo que realmente nutria seu corpo e espírito. A reclusão, portanto, não é vista como um castigo, mas como um espaço de proteção, autocuidado e reconstrução pessoal, onde Meyer pôde transformar a adversidade em oportunidade de viver de maneira mais plena, menos exposta e mais conectada com o que lhe dá sentido. Ao longo desses anos, ele consolidou uma rotina estável, saudável e protegida, marcada por hábitos que respeitam sua condição médica, pela atenção a sinais do corpo, pelo acompanhamento rigoroso dos tratamentos e pelo cultivo de relações familiares profundas. Vera, Júlia e Antônio se tornaram centrais nesse processo, funcionando como âncoras emocionais e sociais, garantindo que cada dia tivesse propósito e significado. A presença da família também permitiu que Meyer mantivesse laços afetivos fortes e constantes, que reforçaram o sentimento de pertencimento e continuidade, mitigando a sensação de perda ou abandono que o afastamento da televisão poderia gerar. Cada gesto de cuidado, cada conversa, cada momento de presença reforça a ideia de que, mesmo longe do sucesso público, a vida pode ser rica e gratificante quando estruturada em torno de valores essenciais. O sítio em Itaipava passou a simbolizar essa nova vida. Um refúgio seguro, um espaço de liberdade controlada, um ambiente de recuperação física e emocional, e, ao mesmo tempo, um local de alegria simples, intimidade familiar e conexão profunda com o próprio corpo e mente. Meyer encontrou ali o equilíbrio entre repouso e atividade, entre introspecção e convívio, entre necessidade de tratamento e prazer em viver. Essa nova existência evidencia que a reclusão não significa abandono ou solidão, mas uma escolha madura de priorizar o que realmente importa, e que mesmo após décadas de carreira, fama e protagonismo, é possível construir uma vida significativa, protegida e cheia de afeto, baseada em princípios de cuidado, amor e convivência familiar. José Meyer demonstra que a redefinição da vida é possível, que se afastar do olhar público não significa perder valor ou identidade,